Fala galera do canal Futebolismo, tudo bem com vocês? Sidney aqui falando. E Gustavo Alvarenga, e hoje nesse novo formato aqui vamos falar sobre o tal do VAR, que é o assunto do momento no futebol brasileiro. E antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente já vai convidar você a se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeos de toda terça e quinta, sempre às 11 horas. E aqui na descrição também tem as nossas redes sociais e o nosso podcast, se você quiser acompanhar também o nosso podcast, que ele é quinzenal. Sidão, então vamos falar do tal do VAR, que é o assunto do momento no futebol brasileiro, porque todas as rodadas, ao término das partidas, de cada rodada do Campeonato Brasileiro, é o assunto que rende nas redes sociais. Não só nas redes sociais, né? A gente também vê isso na mídia esportiva, todo mundo comentando sobre o VAR. E a gente aqui, que tem um canal sobre futebol, não podemos deixar passar em branco esse tema. E a gente vem aqui dizer nossa opinião, analisando alguns lances. Esse brasileiro aí, todo jogo tem uma polêmica, né? Até que as paralisações do VAR na partida foram menores, foram de 1 minuto e 20 para 1 minuto e 40 do ano passado. Só que as interrupções foram maiores, foram mais vezes que o jogo foi parado por conta do VAR. Então, se você for ver a longo prazo, o tempo de interrupção foi maior esse ano do que no ano passado. A gente também pôde perceber uma mudança grande do ano passado para esse ano no futebol brasileiro, né? A qualidade também das imagens, né? A gente pôde ver que teve um investimento aí em tecnologia de imagem, também na computação gráfica, né? De pausar os lances, de botar os tracinhos, porque ano passado, mesmo os lances do VAR colocavam imagens assim, meio duvidosas, um ângulo que não era muito claro. E esse ano a gente pôde ver que fica com mais clareza, né? A posição da câmera, a qualidade, enfim. A tecnologia tá mais forte, mais presente aqui no VAR do futebol brasileiro nesse ano. E a tecnologia é um fator muito importante, porque quando você tem uma imagem bem clara, isso facilita muito na análise do lance e diminui também, né, o tempo de ficar conversando, analisando, tanto que a gente pôde ver, né, os dados que o Sidão trouxe. A questão agora não é nem mais técnica, né? Mais uma questão de conseguir organizar bem, porque muitas vezes o árbitro ele vai parar, ele não faz nada no jogo, ele olha o lance, você vai ver às vezes no replay a cara dele olhando o lance e ele não toma atitude nenhuma. Aí quando vem o VAR e pede para ele visualizar, ele muda a opinião. Eu não sei o que acontece, se o árbitro tá faltando um pouco de confiança ali para decidir, ou se ele fica com medo da pressão do VAR. Eu não sei o que está acontecendo. E junto a isso tem esse tempo, né? Às vezes tem lance de 5 minutos para tomar uma decisão. Aí depois ele chama o árbitro para ir lá ver a câmera. Além dos 5 minutos, o cara ainda vai ver ele pessoalmente, o que acontece, o que aconteceu no lance. E eu não consigo entender para que tem uns árbitros lá assistindo o jogo, se toda vez eles têm que ficar pedindo para o árbitro lá do jogo poder assistir e ver o que está acontecendo. E aí, o que você acha, Gustavo? Então, eu acho que, assim, isso daí é a maior bronca da galera, que é o tempo que o VAR fica analisando, essa demora. Porque mesmo que quando eles revertem, né, anulam um gol ou validam um gol, se isso fosse rápido, já iria diminuir a reclamação. Quando demora, mesmo que no final das contas o VAR acerte, o pessoal fica criticando, falando que está favorecendo tal clube, principalmente se for um clube grande, né? Quando o VAR Exato. Demorou naquele jogo do Flamengo e Santos, né? Vamos jogar já Exatamente. O primeiro lance aí. O VAR demorou demais, realmente, foi uma demora absurda. Mas no final das contas ele acertou, né? E além de tudo, foram o quê? 2 gols do Santos que foram anulados, né? Nesse lance aí. Nesse jogo, né? Mas foram 2 lances bem anulados, né? Foi corretas as anulações. Agora, se dá uma coisa que eu acho um absurdo, a gente vê a torcida, né, reclamando, a gente acompanha muito no Twitter, o pessoal critica muito. Eles criticam lances em que o VAR acerta. Isso é que eu não consigo entender. Porque, beleza, o VAR anulou um gol do time dele. Aí o cara, não, o VAR tem que acabar, o VAR é ruim, o VAR rouba. Pô, mas um lance ele acertou, né? Se fosse validado, aí sim que seria um erro, né? O acerto do VAR é uma coisa fantástica. E ele tem acertado mais do que errado, Sidão. Pelo menos eu vi uma melhora grande, não só, né, diminuir o tempo de análise comparado ao ano passado, mas eu acho que está tendo mais acertos esse ano. Não, com certeza. O problema mesmo é que a galera às vezes
ela meio que vai julgar dependendo do time que é. Acontece com o time X, não tem problema não. Acontece com o time Y, mesmo acertando, o pessoal fica falando, esse time só ganha porque o VAR. O próprio, né, Flamengo, né, o pessoal chama de Varmengo na internet, o pessoal fica zoando qualquer coisa que acontece do positivo pro Flamengo, o pessoal fala que o VAR tá auxiliando o Flamengo e que sei lá o quê. Mesmo quando o replay mostra que o gol era correto, que às vezes ou a anulação do gol foi correta, ou então o gol do time do Flamengo foi correto. Então fica na rede social o pessoal fica zoando, entendeu? Eu podia acompanhar bem isso daí que você está falando, justamente nesse jogo aí do Flamengo e Santos, porque quando o VAR pediu para segurar o jogo ali, que ele ia analisar o gol do Santos, o segundo, na hora o pessoal lá no Twitter da torcida do Santos já botando Varmengo, o VAR ajuda do Flamengo, já vai anular, não sei o que. Tipo, nem viram o replay do lance, nem sabe o que aconteceu, então já estavam reclamando assim. Então, muitas críticas em cima do VAR que a gente tá vendo, né, a gente tem visto aí, é uma coisa clubista. Não é analisando o lance em si. A grande maioria, Sidão, eu posso dizer, e uns 80% das vezes é por conta de clubismo, a pessoa que tá reclamando que o VAR prejudicou, digamos assim, né, o time dela no lance e não em si, analisando o lance em si. Agora, é lógico, o VAR, ele às vezes acaba errando. A gente não pode também dizer que é 100%. Você estava até falando comigo aqui nos bastidores, né, sobre esse lance aí no jogo agora que teve do Bahia e do Inter, né? Porque nesse jogo aí do Inter e o Bahia, eu acho que foi o segundo gol do Inter na partida, que ficou 2-1 no momento que teve esse lance, que foi, eu acho que foi o Galhardo. Ele sofreu uma falta, uma suposta falta ali na área e e bateu o pênalti e fez o gol. Só que o que acontece? A situação toda ali, não existiu ninguém encostou no Galhardo, o cara se jogou no jogador do Bahia, vocês vão poder até ver agora no lance aí mostrando, o cara se jogou, ele se atirou em cima do jogador do Bahia e depois no VAR o árbitro deu a favor do Internacional. Eu não sei o que aconteceu, eu não consigo imaginar o VAR olhando replay, indo e voltando e marcando um negócio desse. Se fosse, por exemplo, só o árbitro sem VAR, sem nada e apitasse a favor, eu entenderia, porque no momento ali o cara poderia não ter visto muito bem, mas com VAR, sei lá, é uma situação muito estranha. Porque a gente mostrou aí, na minha opinião, isso daí não foi pênalti não, cara. Nem falta, nem nada. O cara se jogou escancaradamente, se atirou. Deu aquele famoso mergulho na piscina dentro da área. O árbitro caiu nessa e o VAR. E assim, né, o que a gente fala, o VAR, ele veio para facilitar o futebol, veio para melhorar, para trazer mais justiça, né, evitar erros. E isso ele está conseguindo cumprir, está reduzindo. Porque vamos supor, Sidão, o VAR é acionado 10 vezes, né? Vamos supor, tiveram 10 gols, o VAR analisa esses 10 gols e anula 7, vamos dar um exemplo aí, desses 7 ele acerta. Uhum. E esses 3 ele erra. Mas se não tivesse o VAR, todos esses gols seriam validados. Então a margem de erro seria maior, bem maior, mais do que o dobro. Então assim, ainda que existem erros, né, a gente acaba, o torcedor que é prejudicado ali, o time que é prejudicado, lamenta, né, fica chateado, mas isso diminuiu muito, porque, poxa, antes do VAR, vamos lembrar como que era antes do VAR. Você, Sidão, quando você estava vendo o jogo lá do seu time, estava lá um jogo vencendo de 1-0, jogo difícil, e o adversário fazia um gol, 2 metros impedido, um gol de empate no finalzinho do jogo. Cara, era terrível, cara, você ficava assim, revoltado demais, porque tinha lances na arbitragem brasileira grotesca, coisa assim absurda mesmo, parece tipo, o cara não tava enxergando, não tava prestando atenção, tipo, impedimentos de mais de 1 metro. Pois é. E agora um outro lance que deu muito o que falar aí, foi no jogo aí São Paulo e Atlético Mineiro. O jogo tava 0-0 ainda, no primeiro tempo, o São Paulo tava até bem no jogo, tava tomando conta do jogo ali naquele momento e fez um gol. O São Paulo saiu na frente com o Luciano, foi um gol que foi anulado pelo VAR, o Bandeirinha não anulou, deu posição legal e o VAR deu impedimento. Mas, gente, olha só, vamos botar na tela aí, edição, joga na tela aí. Olha só o traçado que o VAR da CBF divulgou aí, que foi
o lance, né, o frame que eles analisaram, gente, isso pra mim é mesma linha. Mesma linha. Não tem como te dizer aí que isso foi impedido. É mesma linha. É o Mr. Magoo no dia que tava. Mr. Magoo mesmo. Isso daí deu muito o que falar, porque aí o gol foi anulado. Já é um prejuízo muito grande, ainda mais São Paulo jogando fora de casa, né? Depois disso, o São Paulo parece que sentiu o gol anulado, parece que foi um gol contra, né? E o Atlético Mineiro dominou o jogo e venceu de 3-0. Então, assim, a interferência do VAR, mesmo que os erros sejam menos, né, estejam ocorrendo com menor frequência, mesmo quando ele acontece, muda bastante o cenário do jogo, né? Porque às vezes não diretamente, mas até no emocional, né? Porque, por exemplo, às vezes quem faz o primeiro gol, às vezes ganha uma moral ali no momento, ou então o cara, dependendo do que acontece no jogo, você muda o jogo, não diretamente no resultado, mas no futuro, né? Porque até o final do jogo acontecem outros lances que às vezes os caras já ficam com o emocional meio abalado e acaba até perdendo o jogo, né? Agora, Sidão, vou botar na tela aí um outro lance, que é por que eu defendo o VAR. Vou botar aí, o jogo é Grêmio e Sport, o jogo que foi lá na casa do Grêmio, lá no Sul. Vou botar no lance aí, enquanto eu tô falando desse lance aí, porque esse gol seria anulado pela bandeirinha dentro do jogo. Olha só a distância do atacante pro último zagueiro, cara. Isso aí... absurdo, cara. Deve ser o quê? Se dá uns 2 metros aí? Acho que mais tem. Pô, a bandeirinha... ela considerou como impedimento, mas olha aí o VAR aí, ó. O pessoal criticando o VAR. O VAR entrou em campo, não, posição legal, validou o gol. E o Sport venceu esse jogo, hein? Foi a vitória do Sport por 2-1 lá na casa do Grêmio, uma vitória bem histórica, importante pro Sport, né? Vencer fora se não o Grêmio fosse, de lá. repente, a intervenção do VAR, né? Era um outro jogo. Exatamente, então assim, a gente tem que analisar os dois pontos. Mas é aquilo que a gente está falando, né, Sidão, desde o início do vídeo. Se a gente for colocar na balança os erros e os acertos são muito maiores. Não, com certeza. A gente não está pedindo que acabe o VAR, a gente só está falando que tem coisas aí que podem ser melhoradas e devem ser melhoradas para frente, né? Como a própria questão do tempo, né, para decidir. Porque o VAR é uma coisa recente, né? Ele começou aí no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, ainda está em processo de desenvolvimento. Já se melhorou bastante do ano passado para cá, a expectativa é de que siga nesse desenvolvimento, que melhore e fique cada vez melhor. Pode se espelhar bastante na Premier League, que na Premier League, cara, a tecnologia, acho que assim, o mais alto nível da tecnologia, assim, que se pode analisar um lance, eles dão um zoom, colocam o pé, um centímetro, bota lá na régua. É um negócio assim espetacular. Eu acho que a CBF podia estar consultando, né, a equipe lá da Premier League, tá desenvolvendo aí, porque quanto melhores os recursos, mais facilita a interpretação e diminui os erros. Mas pra gente fechar, Sidão, quero que você dê a sua opinião para a seguinte pergunta: você é a favor ou contra o VAR? A favor. Vou deixar claro aí, você é a favor, né? Com certeza. Eu também. É isso mesmo que a gente está falando. Basta apenas seguir nesse desenvolvimento para ir diminuindo essa margem de erro, né? Colocando os recursos necessários. Mas, gente, o VAR veio para ajudar muito o futebol. É uma revolução muito positiva. Eu gosto demais. E quem não curte, só lamento aí, é melhor... E não vai ter pra onde fugir. Aceita que dói menos, porque o VAR veio pra ficar. Não vai sair fora, não. E que o árbitro também ele consiga ter um pouco mais de confiança, porque parece que o VAR tirou um pouco da confiança do árbitro em campo, né? Pra que tenha um equilíbrio melhor, porque, como eu te falei, se o árbitro também apitar, sem ficar toda hora requisitando o VAR, o andamento do jogo flui bem melhor, cara. Não tem nem como comparar. É verdade, isso daí já ia facilitar bastante mesmo. Otimizar, né? Ia ficar mais interessante. Pode deixar um comentário aí, fala o que você acha do VAR, você acha que isso tem que acabar, que isso daí nunca deveria ter sido implementado. Se você ama e que você acha que tá fazendo tudo certinho aí, pode deixar aí nos comentários que a gente quer de boa. Ninguém vai ficar xingando vocês, nem nada. Só se vocês quiserem, a gente xinga também. Brincadeira.
De vez em quando aparece uns haters aí a gente não deixa barato, não. Voadora logo nos comentários. Não, brincadeira, pessoal. Pode comentar aí, mesmo que sua opinião seja diversa da gente, a gente sempre incentiva todo mundo a comentar, que a gente interage. Se você quiser falar diretamente com a gente, aqui no link da descrição tem as nossas redes sociais. Novamente convido você a acompanhar os nossos podcasts quinzenalmente lá no Spotify. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal. A gente tem bastante conteúdo aí, vídeos toda terça e quinta, futebol nacional e internacional. E Sidão, Libertadores está voltando aí, né? A gente vai começar a falar falando sobre isso daí, cara. Vai ser doideira. Vamos falar sobre o antes e agora como é que vai voltar. Quais são os times, como que tá a classificação. Tudo isso daí pode ficar tranquilo que a gente vai falar aí no próximo vídeo. Isso aí, rapaz. Acho que é isso, Sidão. Vamos nessa? É isso daí. Bora. Partiu. Valeu, grande abraço. Fui.